O governo federal lançou a campanha Tudo Tem Seu Tempo, Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. A estratégia propõe que os adolescentes considerem a possibilidade de adiar o início da vida sexual como uma ferramenta para evitar a gravidez precoce. O lançamento foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O projeto terá campanhas na TV e na internet e custará no total R$ 3,5 milhões. A campanha vem sendo comentada por técnicos do governo desde o começo de janeiro e ficou conhecida como o projeto da abstinência sexual. A ideia recebeu críticas de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Defensoria Pública da União. Entre os argumentos está o de que a estratégia não funciona e fere a liberdade do jovem sobre o seu corpo. Começa com você, Thaís, vai lá. A gravidez, a tentativa de evitar a gravidez precoce é daquelas causas com as quais todos nós concordamos, né? É igual o combate à violência, o desejo pela paz no Oriente Médio. Quem vai ser contra isso? Então, a ministra Damares elegeu um tema importante para todo mundo e com o qual todo mundo concorda. Agora, ela não está sendo justa, nem sincera quando ela diz que isso é uma tentativa de combate à gravidez precoce só. Ela está usando aí de uma cosmética linguística para encobrir uma campanha que tem sim um viés moralizante e uma eficácia muito duvidosa, porque embora ela fale que isso se destina, o que ela disse foi, não, eu não estou querendo dizer que as crianças de 16, os adolescentes de 16, 17 anos devam deixar de fazer sexo. Eu estou me reportando às crianças de 11, 12 anos que engravidam. Olha, se ela está se reportando às crianças de 11, 12 anos, então esse slogan está muito errado, porque há tempo para tudo. Alguma criança de 11, 12 anos vai deixar de fazer sexo depois de ouvir o slogan hermético cifrado como esse? Se fosse esse de fato o alvo, ela teria que usar algo muito mais didático, muito mais claro, né? E se o público for de adolescentes de 16, 17 anos, tanto pior ainda, porque aí que não tem eficácia nenhuma. Qual que é o apelo desse chamamento para a abstinência? Assim? Não tem recompensa nenhuma, principalmente porque as pessoas sabem que usar preservativo vai fazer com que elas possam usufruir das descobertas da idade, etc. Então, qual que é a recompensa? Qual que é o chamamento? A recompensa é moral só. Então, é sim uma campanha de viés moralizante, por mais que a ministra queira dizer que não. Constantino. Olha, eu concordo 100% que a campanha é moralizante, mas eu gostaria de lembrar só que a Damares, em pesquisas, né, é apontada como a segunda ministra mais popular, mais querida pela população, e isso tem um motivo. Eu recomendo a nossos ouvintes e telespectadores hoje um artigo no Estadão do Pedro Fernando Neri, chamado Crentifobia, onde ele mostra exatamente ali algo que eu já venho também argumentando há muito tempo, e inclusive nesse programa já falei, que é a bolha progressista, essa elite nossa, né, cosmopolita, que vive, às vezes, de forma muito distante da população real e tem um baita preconceito em relação aos evangélicos ou qualquer coisa mais moralizante. Para começo de conversa, logo um alerta que eu deixo aqui. Eu acho que questão moral, questão de educação sexual, por exemplo, que é muito importante e fundamental como pilar moral de uma família, de uma vida, eu acho que isso cabe justamente aos pais, às famílias e não ao Estado. Então, quando o Estado se mete, eu confesso já não gostar muito. É o meu lado liberal que reclama. Mas dito isso, né, vamos lá. Nós vivemos numa época, num país e numa era hedonista ao extremo, carnaval, sexualização cada vez mais precoce, letras de funk sendo glamorizadas pela elite, né? Pela elite que banalizam a questão do sexo, enquanto que as pesquisas mostram justamente como é temerária a gravidez precoce, né? Cai em média 30% a renda média dessas mulheres. Você tem um problema gravíssimo depois na criação dos filhos, aumenta muito, exponencialmente, a chance de ser alguém viciado, de ser alguém fracassado, de ser alguém que vai ser preso no futuro. Então, a questão da família, do resgate da família e dos valores morais, daquelas virtudes burguesas vitorianas tão demonizadas pelos progressistas e pós-modernos, né? Como, por exemplo, o sacrifício presente em prol de colher algo no futuro, isso tudo eu acho que vale a pena ser trazido para o debate
debate. Eu gosto que o governo seja o instrumento para isso? Não, eu confesso que não gosto muito, mas o governo vinha sendo um instrumento na mão contrária nos governos de esquerda antes, né? É de alguma forma fomentando, ajudando a jogar lenha na fogueira hedonista, nessa sexualização precoce com educação sexual como eufemismo e um disfarce dentro de sala de aula para enfiar a ideologia de gênero, ensinar adolescentes questões ali de cunho sexual, sim, não é só biologia reprodutiva, coisas dessa natureza, até porque biologia para a turma de ideologia de gênero não existe, né? Eles rasgam a ciência. Então, eu acho que reverter o sinal de alguma forma é razoável. A ministra já se manifestou várias vezes que não é uma coisa definitiva, não é um programa, uma política de Estado, é complementar, é uma coisa de cunho educacional. É moralizante? É. Fere um pouquinho meus princípios liberais? Sim, mas o pêndulo extrapolou tanto para o outro lado que eu estou disposto a sacrificar meus princípios no altar do pragmatismo. Vai lá, Josias. Você não deveria, deixa eu só ouvir o Josias, Thaís. Posso? Princípios, porque bastaria, por exemplo... Desculpa, Brown. Interrompi quer aí. Concluir? Vai lá. É porque tem a ideia, como eu disse, eu acho nobre e boa, mas o método é que é ruim. E o Bolsonaro, lembrando aqui, ele tirou a caderneta de educação sexual que visava, entre outras coisas, inclusive, evitar a gravidez precoce. Então, isso aconteceu em julho. Mas e com até esses hoje pedagogos aí, Thaís... Ele tirou porque ele não gostou das figuras, ele até sugeriu que as pessoas arrancassem as figuras. Então, tem outros métodos, né, mais eficazes e provados que isso, porque contra esse hedonismo que você mesmo apontou, a abstinência não é uma arma, né? Você não pode esquecer que tem os hormônios aí, e aí vai ser a guerra da Damares contra os hormônios. Eu não tenho dúvida de quem que vai ganhar essa guerra. Josias. Certos debates começam tão enviesados que o desfecho, quando o absurdo é atenuado, acaba parecendo razoável. Essa campanha do governo contra a gravidez precoce, que é um flagelo do nosso tempo, é preciso reconhecer, a campanha conseguiu alcançar o meio termo aceitável. O que vai ao ar é uma peça que não faz a apologia da abstinência sexual dos adolescentes, o método da predileção da Damares Alves. A publicidade inclui, no entanto, uma reflexão embutida nesse slogan sutil e mais realista: tudo tem o seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Intervenções do Ministério da Saúde foram trazendo esse debate no interior do governo para um campo de mais racionalidade técnica. Não foi por acaso, aliás, que o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, estava lá, do lado da ministra Damares, no lançamento da campanha. Em vez de combater o sexo precoce, a campanha investe contra a gravidez precoce. A diferença parece sibilina, mas ela é importante. A pregação da abstinência passava a ideia de que o governo negligenciaria políticas que a medicina especializada recomenda. Ao centrar a mensagem da campanha na inconveniência da gravidez precoce, o governo sinaliza que não abdicou da tarefa de prover ali esclarecimentos e contraceptivos àqueles que preferirem o sexo à abstinência. Sem prejuízo de que a ministra Damares continue aí a sua cruzada contra o sexo precoce, está entendido que a preocupação do Estado com a gravidez na adolescência chega como um acréscimo. Slides expostos ali no lançamento da campanha esclareceram que o esforço inclui o combate a doenças sexualmente transmissíveis e a distribuição mesmo na rede pública de saúde de preservativos e anticoncepcionais. Isso parece mais apropriado numa época em que fazer sexo é visto como uma espécie de... não fazer sexo, aliás, é visto como uma espécie de vício dos abstinentes. Se você negar que hoje o sexo é muito mais difundido entre adolescentes e tal, e imaginar que isso vai mudar com uma campanhazinha do governo, isso até uma leviandade. Então, o Estado não pode abrir mão dessas políticas públicas tecnicamente recomendáveis de passar orientação aos jovens e passar métodos contraceptivos, preservativos, tudo. Então, não é a gravidez precoce apenas. O governo introduziu uma preocupação adicional. Não me parece que prejudique. Chegamos a um meio termo.
Só lembrar que o Brasil tem até estatal fabricante de preservativos, né? Um absurdo tamanho. Meu ponto, só para deixar claro, é o seguinte: o Estado como instrumento do que eu estou falando, eu concordo que não é ideal. Mas eu acho interessante, ninguém pode ter a ingenuidade de achar que ele vai resolver com uma campanha. Mas eu acho interessante reverter, pelo menos, a pregação hedonista que vinha de antes para uma pregação mais virtuosa. Deixa eu trazer para os nossos ouvintes uma constatação. Eu estou morando há 5 anos na Flórida. Há um preconceito muito grande, a Flórida é a América Latina dos Estados Unidos. Há um preconceito muito grande do americano médio para com os latinos. E um dos fatores tem a ver com sexualização precoce. Essa ideia de que nós temos que dar vazão a todos os nossos apetites, a tudo aquilo que nos dá prazer, isso é a virtude, isso é liberdade, isso é uma confusão tremenda. É claro que tem a ver com a época que nós vivemos, mas também tem a ver com abaixo da linha do Equador. Essa pregação toda de que essa sensualidade, dar vazão a todos os seus prazeres, isso é liberdade. Não, isso é escravidão dos instintos. Liberdade é você saber frear apetites. Thaís. Não, eu queria complementar assim, porque aí então, Constantino, você está enveredando mesmo pelo terreno da moral. E aqui a gente está falando sobre a eficácia de um problema, de um programa que, pelo menos teoricamente, visa a combater a gravidez precoce. É isso que a ministra está falando. Então, nesse sentido, o exemplo americano também é ótimo. Há mais de 25 anos, ou quase 25 anos, os Estados Unidos põe dinheiro público, dinheiro do contribuinte para essas campanhas de sexo só depois do casamento e coisas assim. E está mais do que provado pelos próprios institutos americanos de pesquisa que isso não só não contribuiu para baixar os índices de gravidez precoce, como aumentou o índice de doenças transmissíveis sexualmente e de gravidez precoce. Então, como política pública, isso é ineficaz. Agora, moralmente, eu acho ainda, retoma aquilo que você falou, do ponto de vista liberal, é uma intromissão imperdoável. Então, tem uma coisa, viu, Thaís, tem uma coisa adicional que esse assunto para um campo. Aí é preciso distinguir o campo de discussão. Você pode discutir isso no âmbito familiar, discutir isso numa igreja, e outra coisa é discutir isso no Estado. No mês passado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares, tinha produzido uma nota técnica de teor meio esquisito. Nessa nota, ela dizia ali que o início precoce da vida sexual leva a comportamentos antissociais e delinquentes, além de afastar os jovens dos pais, da escola e da fé. Quer dizer, isso parece pregação de igreja, não política pública de um Estado laico. Então, é isso que eu acho que a gente precisa. Mas, Josias, a ministra pode fazer a pregação dela numa igreja, mas ela é ministra de Estado. Concordo, mas e o oposto? E o kit gay do Fernando Haddad? E a pregação anterior, que era justamente hedonista e com essa mensagem de sexualização cada vez mais precoce? Isso a esquerda vinha fazendo usando o Estado. É só isso que eu estou chamando a atenção. É inegável. É inegável o que vinha fazendo. Mas o que o kit gay tem a ver com isso, Constantino? O kit gay é uma coisa do passado, não tem nenhuma relação, nenhum canal comunicante com isso. Como não, Thaís? Isso em parte é uma reação. O povo aplaude a Damares porque é uma reação ao que a turma progressista vinha fazendo com um instrumento estatal para divulgar ideologia de gênero e baixaria. Religioso, é isso? Hã? Então nós vamos agora transformar o ministério num púlpito religioso. Não, eu não sou a favor disso. Eu só falei que lança luz sobre um debate necessário, moral, que a sociedade brasileira deveria ter e que antes vinha sendo dominado de forma hegemônica pela esquerda. Um lado apenas. Se é uma reação, eu acho que não cabe ideologia, sabe? O debate é técnico. O debate é técnico. Eu sou pai de adolescente, por exemplo. Eu sei como orientar a minha filha, sei o que dizer para minha filha. E o que eu digo para minha filha não se confunde com o que o Estado tem que dizer num posto de saúde para uma jovem adolescente que está iniciando a sua vida sexual. Então, as coisas são diferentes. Cada um faz o seu papel. Sem dúvida, mas na escola hoje, sua filha vai ouvir coisas que eu, por exemplo, como pai, acho inaceitáveis. E ela vai ouvir. Porque a educação moral foi usurpada pelos pedagogos. A educação moral foi usurpada pelos pedagogos.